Muito bom dia, muito obrigada por Dia. estares aqui. Então, eu vou-te apresentar. O nosso tema é a casa como este lugar de existência. Tu trouxeste-nos uma apresentação tua, não é? E então eu vou ler a tua apresentação para ficarem a conhecer a Maria João. Então, Maria João Lucas, nascida em Lisboa a 10 de junho de 1975. Ser universal, encarnada neste planeta como animal da terra, mamífero, hominídeo do sexo feminino, sem pertença, é onde estou sacralizando as criações de locais com alma que sou. Com experiência de cerca de 60 anos na escola da vida e 33 de maternidade, no meu caminho, local da vivência do meu íntegro ser. Nos anos 90, redespertei para aprenderes menos convencionais, mas foi a partir de 2000 que comecei a investir na minha formação em escolas mais alternativas, como a Sinostaff, Instituto Macrobiótico de Portugal, ALBA, da Espiritualidade na Matéria, Serpente da Lua ou Mil Grãos, entre outras. Comecei a viver de forma mais ligada, praticando Tai Chi, montanhismo, Qigong, e iniciei uma alimentação mais próxima da natureza, dos locais e dos ciclos. Viajo ao mundo subtil das energias. Como em tudo o que faço, onde vou, onde estou, aprendo sempre algo que fica para a vida. Não sendo fundamentalista em qualquer uma delas, aprendo sempre algo. À medida que vou aprofundando conhecimento, descubro novas camadas de informação e possibilidades de utilização em aspectos da vida que não esperava. É uma eterna descoberta de novos mundos dentro do mundo que vai rodando no espaço ao longo dos anos, meses e dias. Estações do ano, fases de lua acompanham-me sempre. Sonhadora e intérprete de histórias, memórias e experiências dos lugares internos e externos que se queiram expressar, é em escuta ativa das energias subtis que traduzo e interteço as palavras, estabelecendo ligações próprias. Em 5 anos fui aprender o Feng Shui, contemporâneo, simbólico e lunar. Para mim transmutou-se a informação. A informação foi incorporada, explorada, vivida e, como tal, alimentada, nutrida e crescida, fazendo uma associação muito livre com o vento que sopra a mudança e a água que corre na vida e tudo que nela se desperta ou liberta. Passam por aqui e por ali cenas que vou recolhendo. Há um dia de escuta mais ativa e atenta e começo a receber mensagens, estabeleço relações fractais, viscerais, memórias orgânicas dos saberes e sabores, nos múltiplos sentidos e sentires do mundo à minha volta. O externo e o interno tecendo com fios dos elementos, criando redes de conexão ancestrais dos lugares que habitam em mim, uma magia muito séria, rindo de tudo e principalidade de mim até chorar. Até não poder ser mais contido, transborda de luz e cores, estrelas e luzes num festival de emoções. No fundo, relaciono-me com o tempo, com o espaço e com os outros. Tem que ver com a qualidade energética que pretendo se coaduno hoje, no aqui e no agora. Não há palavras que cheguem, apenas fragmentos de ideias e ideais criados e inventados, fantasiados, eu sei lá. É tudo e tudo, estar e ser eu a vibrar. Provém do meu íntimo e da minha verdade interior. Então, muito obrigada mesmo por teres aceito este convite, Maria João. É muito bom poder conversar contigo e ouvirmos o que tens para nos dizer. Então, vamos lá. O que dizes tu? Um bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Lucineia. Fiquei muito honrada por poder participar neste fórum através da tua pessoa que venho ouvindo nas conversas do Navegar é Preciso com a Nina, que gosto muito. Quando não há lá um episódio atempadamente, eu começo a dizer quando é que sai o próximo, quando é que sai o próximo. E como tu leste aí, pronto, sou quem sou e sou como sou. O que eu trago aqui tem que ver com os espaços e a expressão livre de cada um dos habitantes nesses espaços. Tem que ver com as minhas raízes do Feng Shui e depois com as minhas vivências com 60 anos, mais ou menos.
faço as coisas de forma natural, sem qualquer pretensão. E é só a minha vivência e é só o que eu sinto. Não pretende ser uma verdade absoluta, nem o que quer que seja. É basicamente só isso. É simples. Muito bem. Então, queres apresentar? Então vou passar à apresentação. Hum, então, neste slide pretende ser uma pequena apresentação muito mais reduzida do que foi aquilo que leste e um bocado a justificação, entre aspas, do título que eu dei de Fotografia de um Lar Criativo. Eu sempre gostei de fotografia, mas quando me propuseste fazer esta entrevista, hum, eu fui buscar a fotografia, que quer dizer literalmente escrever com luz. Isto surgiu porque eu estava a dormir numa área em que as janelas não têm estores, portanto não fica escuro. E com o início do dia, eu comecei a verificar que, primeiro, assim como no princípio do mundo, primeiro era a escuridão, onde eu não via o que quer que fosse. À medida que o sol vinha aparecendo, primeiro só com a luz e depois com o sol, começou a notar que havia formas que eram mais escuras do que as que a luz que vinha da janela. Depois começam a aparecer as densidades e as texturas e finalmente a cor. A cor é dado pela luz. E o que aparecem são as formas que vão crescendo, hum, e a luz dá a cor que vai aparecendo. E isso é uma criação da luz. Daí a fotografia de um lar criativo, uma vez que eu estava na minha casa. Posso passar ao slide seguinte. Sim, claro. Sabes que eu sou muito pouco intrometida. Estava a ouvir-te com muita atenção, mas eu sou muito pouco intrometida quando as pessoas estão a Está falar. bem. Gosto muito de as ouvir e daquilo que têm para dizer e até de não interromper o pensamento delas e assim. Por isso, depois, se quando estás a falar quiseres que eu diga alguma coisa ou assim, podes dizer, porque em princípio eu estarei a ouvir, portanto, pronto. Ok. Então, neste segundo slide, o que é que eu me fui buscar? Que todos os animais constroem alguma coisa, ou muitos animais constroem alguma coisa, mais que não seja construir de forma, não sei se eles têm consciência, se não, mas de forma em que, por exemplo, uma, uma manada de zebras ou de gnu acaba por construir trilhos, caminhos, à sua passagem. Mas eu aqui estou a referir-me mais aos animais que constroem mesmo as suas casas, que modificam o ambiente à sua volta, como por exemplo as aves do paraíso, que para conquistar as fêmeas abrem terreiros e decoram-nos com várias formas e cores. Se não conhecem, vão ver no YouTube e veem a figura que eles fazem só para atrair uma fêmea e poderem procriar. No entanto, há outros animais que constroem de uma forma mais funcional, como as abelhas e as formigas, que não só constroem as suas casas para morar, como constroem as suas casas para armazenarem o resultado do seu trabalho. Ou outros animais, como os castores, que até fazem lagoas, que fazem represas, que seguram as águas e acabam por transmutar a paisagem à sua volta, a sua envolvência. Também lá constroem a sua casa. Sabes, eu adoro, posso te interromper? Sim, Tens aí, claro. tens aí essa imagem das colmeias das abelhas, eu adoro.
eu adoro abelhas. E um dos meus primeiros trabalhos em arqueologia foi sobre abelhas. Foi sobre Ok, muros apiários, porque antigamente havia mesmo umas estruturas, uns muros que se faziam à volta dos colmeais para proteger dos ursos, quando ainda havia ursos no nosso território. ok. E, as colmeias são uma estrutura espetacular que nós interviemos nelas, porque agora elas metemos lá aqueles painéis retangulares e elas constroem nos painéis, não é? Mas a colmeia original é um sistema absolutamente incrível, porque é um sistema construído de tal forma que permite a circulação do ar, permite a livre circulação das abelhas de uma forma muito diferente daquela que nós induzimos com os painéis. Porque nós fizemos essa questão dos painéis porque é mais fácil aceder às abelhas e retirar o mel. Porque a colmeia é uma estrutura que, quando nós começamos a recolher o mel, não é? Dá duas vezes cera para uma vez de abelha, para uma vez de mel. Então, para aumentarmos a produção do mel, não é? Reduzimos, no fundo, a estrutura de cera, que é uma estrutura muito complexa. E essa que vemos aí já faz lembrar um pouco a estrutura natural do colmeal, não é? Porque foste buscar, assim, uma estrutura que, pronto, que mostra que elas ainda tentam, tadinhas, a partir do painel, construir essa estrutura em espiral. É uma estrutura assim mesmo, muito trabalhada. Pois isto foi uma. Esta aqui está no painel, mas não está apainelado. Pois não, porque é outro painel, não é? São dois, é um painel que foi deixado ao ar livre, penso eu, e elas construíram isto desta forma. Porque se estivesse no painel propriamente dito, estava achatado, não é? Pois, sim, sim. É. Estaria achatado. E só teria uma fileira daqueles alvéolos onde elas depositam o mel e onde criam as obreiras. Uhum, uhum. E há outros animais, por exemplo, há uma espécie de formigas em África que constroem uns ninhos altos e que, para não aquecer muito, eles estão orientados norte-sul, Ah, recebem o sol de manhã, uhum, depois o sol vai-se pondo e está sempre no vértice do ninho, portanto não aquece e tem um sistema de ar-condicionado. Agora, por estás a falar nas abelhas, tem um sistema de ar-condicionado hum, muito próprio. sim. Tem, tem uns buracos até ao fundo da terra, onde elas têm o término do seu ninho, onde o ar é mais fresco e, e aquilo tem um sistema de ventilação também e acaba por manter uma temperatura constante dentro do ninho, que é muito interessante. Portanto, o homem fez o ar-condicionado, mas já havia outros animais a fazê-lo antes. E depois tens as construções muito, como por exemplo os gorilas fazem quando eles são nómadas, não é? Andam sempre à procura de comer e à noite para se deitarem eles dobram os ramos e constroem uns ninhos e deitam-se. No dia a seguir vão embora e aquilo volta ao sítio, né? Porque as plantas são maleáveis. Uhum. Portanto, há estruturas mais permanentes que outras. Ou os animais que constroem no subsolo, como os suricatas e outros afins. Os, alguns insetos, alguns répteis, precisamente para se. Os ratos, os coelhos, Sim, cá em claro. Portugal. Têm não só a função de ninho, como também têm de fuga aos predadores, porque esses então fazem várias entradas e se tiverem a ser atacados por um lado, eles conseguem fugir pelo outro. São estruturas muito complexas.
e muitas vezes gigantescas. Sim, Depende do tamanho da colónia. e no fundo faz pensar também o nosso tema, porque esta questão da casa ser este lugar de existência para o ser humano, não é? Na verdade, a casa dos animais, sobretudo, eu ia dizer mamíferos, mas não só, não é? As Então, aves, os, todos estes animais que tu falaste, alguns mamíferos, mas também os insectos. No fundo, estas casas também também são o lugar que permite a sua existência. Sem elas, não é? E eles sim, não sobreviveriam ao meio e, portanto, a existência deles também depende da construção destas estruturas. Não é sim. só a nossa existência que depende da construção de estruturas, não é? Os ninhos dos pássaros, etc. Depois, passando para o lado direito do slide, eu lembrei-me que quando fui a Foz Coa, que é esta imagem que aqui está, hum, isto é uma decoração do que já foi uma caverna, quando nós éramos o homem antigo, não é? Apesar de viver nesta casa alugada, porque não era construtor, ele já sentia esta necessidade de decorar o seu espaço, seja por regra geral os motivos eram de caça ou aquilo que representava o dia a dia deles, não é? A caça e a recoleção, seja para atrair a própria caça, seja para representar o que a caça representava, que era o alimento, para prover como uma forma de augúrio ou de xamanismo, chamemos-lhe assim. Não sabemos porque é que eles o faziam, no entanto, já tinham essa apetência ou essa apelo à criatividade, porque não são todas iguais, há espalhados pelo mundo inteiro, não é? Quando o homem começou a tornar-se construtor, aí já tinha um outro tipo de criação, já fazia casas nos locais que considerava bons para habitar, que eram, regra geral, próximo de água, regra geral virada para a água, no hemisfério norte orientado a sul para receber a luz do dia, ou sul ou sudeste para receber a luz do dia e não sofrer com o calor ao final do dia, que estaria mais a oeste ou a sudoeste. E aí começam a utilizar o meio envolvente para conseguir os materiais para a sua construção, para não ter que recarregar com os materiais. Portanto, aproveitava o que estava disponível à sua volta e construía assim as suas casas. Há curiosidades interessantes, por exemplo, os, os romanos, quando queriam eh, procurar um local para erigir as suas casas, o que faziam era levar um rebanho, deixá-las, as ovelhas estarem, e quando elas ficassem durante um ano sem qualquer tipo de patologia, era aí que eles construíam as suas casas. Quando nómadas, usavam-se quer os cães, quer os cavalos, porque onde eles parassem era um sítio bom para estar. Eles utilizavam os animais para várias coisas, para carregar materiais, para carregar as suas tendas, quando também eram nómadas e não construíam, apenas transportavam sempre as tendas através dos animais e depois, quando paravam, é que ficavam aí durante uns tempos. Há as famosas transumâncias em que se levava o gado para as populações que praticavam a pastorícia no verão para baixo, para cima, para baixo, ai, desculpa, para cima,
para poderem ter erva mais fresca para darem aos animais, e no inverno desciam para terem umas temperaturas mais amigáveis, porque no topo das montanhas está muito frio e no verão está fresco. Portanto, há estes movimentos todos de nómadas que aconteciam e que eram suportadas ou ajudadas por animais também. Eu falo muito nos animais porque eu gosto muito de animais e daquilo que eles nos dão e E que falas nós muito podemos bem, dar. acho que está assim a ser uma introdução muito interessante, com esta questão dos animais, que não me tinha ocorrido fazer-me e, e, e que, e que realmente faz a diferença, porque nós, não é, nós na atualidade tivemos tendência a fazer este desvio em relação aos animais, não é? Em nos, em nos enaltecermos dizendo que somos muito diferentes, não é? E que somos melhores, diferentes e melhores, quando na verdade não somos, porque eles, mais que não seja, eh, têm muitas semelhanças connosco, não é? Nesta questão da construção, e também porque durante muito tempo, que no fundo foi a introdução que também trouxeste aqui com o Foscoa, durante muito tempo nós vivemos de uma forma muito mais semelhante aos animais do que vivemos hoje em dia, não é? Hoje em dia é que nós vivemos de uma forma que nos separa muito, porque as nossas casas, por exemplo, quando falaste na orientação das casas a sul, estes muros apiários que eram construídos para pôr os colmeais, a forma de os procurar é em encostas viradas a sul, porque eles nunca estão noutras, só estão nas encostas viradas a sul. Portanto, têm localizações muito específicas, porque as pessoas antigamente também sabiam não só o que era bom para elas, mas o que era bom para os animais. E, portanto, construíam consoante essas necessidades e construíam os muros apiários nas encostas viradas a sul, exatamente porque a abelha tinha mais tempo para voltar a casa depois de recolher o pólen. E, portanto, hum, esta compreensão de como das nossas necessidades biológicas e de construirmos consoante essas necessidades durou ainda bastante tempo. Acho que, na verdade, a modernidade é que nos veio roubar essa, não só essa vivência, como esse conhecimento. Porque hoje em dia muitas pessoas não têm esse conhecimento, enquanto que antigamente provavelmente todas tinham. Todas sabiam o que era melhor para si. E agora não. Agora Sim, compramos um apartamento e muitas vezes nem sequer pensamos se ele vai ser muito frio. E vamos comprá-lo, porque é muito bonito, e depois afinal está virado ao norte, não é? sim. E o apartamento é gelado, e depois pensamos, agora vou ter que comprar outro, ou agora não tenho dinheiro para comprar outro, vou ter que viver nesta casa gelada o resto da minha vida. Então, aqui também há que contextualizar no espaço envolvente, porque, por exemplo, ainda há pouco referi que isto só é válido para o hemisfério norte, porque no hemisfério sul é precisamente o inverso. O frio vem do Polo Sul, portanto, a orientação das casas é para norte. Ok? Por exemplo, no Brasil, as casas hão de estar todas, as que estão bem orientadas, orientadas com as costas a norte e a frente para sul, precisamente porque a Terra tem dois hemisférios, né? E isto, há uma história curiosa em que os australianos, quer dizer, os ingleses, quando foram para a Austrália e construíram as casas, eles vinham com a orientação europeia e então construíram as casas todas ao contrário, entre aspas, tudo com orientação a sul. E os australianos ainda hoje acho que têm uma expressão que é esta casa deve ter sido feita pelos ingleses, quando querem dizer que as pessoas estão a dizer tudo ao contrário e estão a fazer as coisas ao contrário, Aham. precisamente por causa disso. E há uma outra história curiosa que eu nunca me esqueci que um professor de Feng Shui contou, que é, há dois livros de Feng Shui e cada um diz a sua. Um diz que não podes ter as cozinhas a sul,
outro diz que não podes ter as cozinhas a norte. E quando Aham. tu lês um e outro, ficas ali um bocado, então, mas afinal como é? Porque foram tiradas do contexto. O que é que havia a norte e a sul de cada uma destas casas? Um deserto, o deserto de Gobi. E as cozinhas, uma das coisas que eles referiam era que as cozinhas não podiam estar a norte ou a sul, consoante o deserto estava a norte ou a sul. Porquê? Porque eles não queriam que os ventos do deserto comprometessem a sua comida com as areias. E, portanto, se descontextualizar as coisas, elas perdem um bocado o sentido. Essa é uma das dificuldades que nós temos muitas vezes quando importamos as coisas SIC e não sabemos o contexto e os contornos, como há muitos ditados que não sabemos já de onde vêm, mas continuamos a repeti-los. Isto só para falar da questão da orientação das casas a norte ou a sul. Sim, claro que pois, essa questão do contexto, que muitas vezes nos esquecemos e que no fundo traz aqui também, não é? Que é como a casa tem importância porque está implantada num determinado local e numa determinada geografia, num determinado sítio, num determinado clima. Quando retiramos isso, não é? Aquilo que a caracterizava desaparece. E se depois tentarmos aplicar essa receita, não é? Que no fundo é o que fazem alguns autores, não é? Eh, eh, Depois tentamos aplicar a mesma receita, mas estamos noutro sítio. Então, é esse, não é? É esse desfazamento que faz com que as coisas depois não façam sentido, não é? Claro, claro. Então, passando ao slide seguinte. Eu aqui já vou para dentro de casa. Quando já temos todas as nossas necessidades básicas supridas, admitindo que isso é válido, podemos dedicar-nos à criatividade só por si, porque, porque sim, porque seja por funcionalidade, eu aqui gosto de usar a observação e aquilo que me serve, a forma como me serve determinada coisa, e isso também pressupõe alguma criatividade, porque nós, para além de habitarmos, nós, pessoa, eu, habito o meu corpo por si habita na casa, a casa habita no meio envolvente, que representa, a regra geral, 80% da energia da casa, que tem que ver com a luz, tem que ver com os ventos, com a exposição aos, aos elementos do clima. A casa depois habita o mundo, o universo, e então eu posso dizer que a minha alma habita o universo através de, por interposta pessoa, entre aspas. Mas aqui já nos conseguimos expressar de forma criativa só porque sim, porque nos apetece decorar a casa. Se eu der a mesma casa a duas pessoas distintas, a decoração vai ser completamente diversa, não vai ser igual. Portanto, aqui expressamos a nossa criatividade de qualquer forma, entre aspas, não é de uma forma qualquer, é de qualquer forma. E podemos E achas, expressar-nos desculpa interromper-te, e achas isto. que essa questão, que é muito interessante, também não tinha pensado nela desta forma, de quando se dermos a mesma casa a duas pessoas diferentes, não é? O facto de que ela vai ser diferente por dentro, não é? Porque vamos decorá-la e vamos arranjá-la de maneira diferente, não é? Até que ponto isto de facto é uma exteriorização do nosso ser, não é? Porque tu começas por dizer que a casa, e eu concordo, não é? É este segundo corpo, não é? Um exoesqueleto.
Portanto, exato. nós envolvemos-nos com a casa, criamos um segundo corpo. E depois, ao mesmo tempo, quando vamos decorando e vamos compondo a casa com os nossos objetos, é como se nós estivéssemos a rearranjar os nossos órgãos, não é? Aquilo que nos compõe por dentro e que nós muitas vezes não conhecemos, não é? Porque nós nunca vimos o nosso estômago, nem os nossos rins, nem o nosso esqueleto, não é? Não o vimos, não é? Somos compostas por órgãos muito diferentes que nunca vimos, mas quando estamos dentro da nossa casa, compomos a nossa casa com coisas que de facto vemos. Então, achas que essa ligação é possível? Podemos pensar nisso dessa forma? Ou achas que é um pouco demasiado sonhador? Não sei. Sendo a minha base o Feng Shui, sim, porque cada setor da casa está associado a mil e uma coisas. O Feng Shui tem uma série de camadas, e se fores então para o simbólico, ainda mais tem. Nomeadamente, tem os pontos cardeais, tem as horas do dia, as estações do ano, os meses, e também tem as emoções, portanto, está tudo espelhado. Tem os órgãos também, como referiste bem, isto de uma forma mais formal. E sim, é possível de acontecer essa ligação, às vezes de forma menos consciente, porque, por exemplo, o Feng Shui vem do Oriente e entra no Ocidente, mas no Ocidente já se praticava Feng Shui, não se chamava assim, chamava-se bom senso, ou a forma como nos era mais útil determinada maneira de dispor os elementos dentro da casa. Eu tenho uma frase que digo com alguma frequência, que é, dentro das casas, na casa dos nossos avós, vivia o avô e a avó, mas nós chamávamos sempre a casa da avó, ou maioritariamente, muitos de nós chamavam casa da avó. Porquê? Porque quem se exprimia dentro da casa são as mulheres. E isso também vem do tempo das cavernas, não é? O homem ia para fora, à caça, eh, para mais longe, enquanto que a mulher ficava próximo da habitação e era mais recoletora e era ela quem cuidava do fogo, que era a parte mais importante, manter o fogo, não é? Para poder transmutar os alimentos. Era quem, por exemplo, no tempo das cavernas, via melhor dentro da caverna, tanto que hoje ainda se refere que as mulheres veem melhor às escuras que os homens. Tem que ver com a nossa evolução e com aquilo que nós fomos desenvolvendo ao longo de décadas, milhares de anos, né? E sim, respondendo à tua questão, sim, pode sempre ser associada aos nossos órgãos. Pois é muito interessante estares a trazer essa questão do género, porque tem-se combatido muito nos últimos tempos, não é? Noto que há um discurso que faz cada vez mais pensar o género. E tem-se até combatido muito a questão do género, ou seja, historicamente, quando nós olhamos para trás, não é? Temos tendência, é claro, uns a terem um discurso muito normativo, espelhando as questões de género e as divisões de género, e outros combatendo muito a questão do género. Ou seja, dizendo que, e tal, no passado talvez não fosse assim, a mulher teria outro papel, também poderia caçar, por exemplo, e tal. Só que, independentemente da mulher, obviamente, ou pelo menos algumas terem podido caçar, não é? Fazer parte da caçada. A verdade é que, biologicamente, nós estamos agarradas à questão de que temos filhos. Portanto, a partir do momento em que biologicamente uma mulher se torna reprodutora, não é?
depois é muito mais difícil ela fazer determinadas funções, mesmo que as consiga fazer, porque eu não estou a dizer que ela não consegue fazer, eu acredito que ela consegue fazer. E que, obviamente, há algumas, se calhar, por exemplo, mulheres que, não, que eram inférteis, ou mulheres que, de alguma maneira, ou uma parte das mulheres que não era, eh, que não se reproduziam ou não se queriam reproduzir, porque a questão aqui também tem a ver com o controlo da natalidade e com o controlo do número de pessoas que estão dentro do grupo. Com certeza isso também se fazia, não é? Mas independentemente disso, é muito interessante trazer essa questão, porque tem havido mesmo correntes muito fortes de quase de negar essas questões, não é? Que na verdade são muito biológicas, portanto, não há muito como fugir a elas, não é? A partir do momento em que a mulher tem que cuidar de um bebé ou até do dela e do da vizinha, não é? Da prima que está ali ao lado, que até está doente ou que precisa de uma ajuda e não sei o quê, ela vai ficar ali naquele espaço, porque ela não tem como fazer as coisas de outro modo, não é? E eu nem conhecia essa questão das mulheres verem melhor à noite, portanto, mas faz sentido, sim. Sim. Tu, por exemplo, numa casa de um casal, cada um vive o espaço de forma diferente do outro. É muito interessante, estar atento a essas pequenas nuances que é engraçado. Eu gosto de ver esse tipo de diferenças de vivências, não como separado, mas como complementar, porque eles complementam-se um ao outro. E como referiste aí a questão biológica, se tu olhares para o corpo masculino e para o corpo feminino, a musculatura é completamente distinta. O homem, à partida, em termos de maioria, tem uma complexão física muito mais forte, tem músculos muito mais pronunciados, enquanto que a mulher, como dizes bem, é a mãe, nesse contexto, ela não precisa de tanto músculo, o que ela precisa é de formas para poder alimentar a sua cria que está a nascer dentro dela, que se alimenta dela. E, portanto, o músculo não é para alimentar um bebé. O músculo serve para outras coisas. Porque se a desgraçada fosse alimentar o seu bebé pelos músculos, chegava ao fim dos 9 meses e não se aguentava, não é, em pé, não é? Portanto, ela tem que ter outra complexão física, até porque depois tem o alargar das ancas para poder dar à luz de forma mais segura, etc. Hum, Vou passar ao slide seguinte. Aqui neste slide, que é que isto representa? Representa a minha casa, eu fiz uma série de panorâmicas da minha casa, das várias divisões da minha casa. E aqui mostra exemplo de como poderá ser uma habitação. Na minha casa existe muito mobiliário que vem precisamente de heranças, muito expressão criativa diversa, lá está pelo homem e pela mulher, quem cuida, quem se apercebe das nuances. Por exemplo, em relação ao Feng Shui, a minha casa tem umas escadas, tem 2 pisos, e uma das escadas está no setor 3 do Bagua, do Feng Shui, e o setor 3 é o. Eu no outro dia estava a aspirar as escadas e de repente apercebi-me que pelas escadas acima eu tenho alguns objetos, mas estão em número de 3. Eu fiz aquilo perfeitamente inconsciente do que estava a fazer, mas eu fiz trios e a escada está no setor 3. Portanto, há coisas que tu até fazes sem te aperceberes e até antes de, como te digo, ainda de estudar o Feng Shui, sabia lá eu que aquilo era o setor 3.
No entanto, estão lá três objetos idênticos, mas estão lá três, cada degrau tem três objetos. E aqui entramos mais no, como eu costumo dizer, no método científico. Eu gosto de utilizar o método científico como forma de estar na casa. Eu faço a observação, crio várias hipóteses. Isto às vezes é assim com o estalar dos dedos, não é um pensamento muito pensado, passa a redundância. Vou experimentando aquilo que me serve, aqui mais numa questão de prática corrente, porque como sou eu quem trata da maior parte das coisas, eu traço caminhos em que me permite fazer várias coisas por esse caminho afora, sem ter que andar para trás e para a frente, para trás e para a frente. E portanto eu estabeleço caminhos em que vou fazendo, têm várias etapas, em que vou fazendo. E portanto eu vou experimentando várias formas de fazer esse caminho. Por exemplo, eu tenho facas que não gosto que elas estejam no escorredor porque ficam com os bicos para cima e ah, a pega em madeira começa a apodrecer e então eu viro-os ao contrário. E isto é uma coisa que vou experimentando e vou vendo o que me serve. Que, a criatividade também se expressa por aí, pela utilidade, não só de cada divisão dentro da casa, qual é o sítio que se me derem uma casa em branco, qual é o potencial que eu vejo em determinada divisão. Se gostaria de colocar ali o meu quarto, ou as únicas que não podes mudar é a cozinha e as casas de banho. De resto, podes fazer o que entenderes. Por isso é que ainda há pouco também falava da diferença de atribuires numa casa idêntica a pessoas e tens duas casas diferentes, Sim, porque claro. cada uma vive o espaço de acordo com as suas necessidades e de acordo com a sua criatividade, que pode ser de vária ordem, pode ser material, que é o que estamos a falar agora, com a disposição dos móveis, a função das divisões e a disposição dos objetos no espaço, na paisagem que é a casa, ou imaterial, como seja, por exemplo, neste sítio apetece-me uma dança, ou apetece-me colocar um som, ou apetece-me coisas imateriais, que não têm que ver com a materialização dos objetos em si. Apetece-me tocar um instrumento. O instrumento sim é material, mas o som que ele promove não é. Ou pôr, por exemplo, um espanta-espíritos que dança com o vento. Só quando o vento vai de determinada forma é que ele toca. Ou como eu tenho aqui alguns prismas que lançam o arco-íris, projetam o arco-íris nas paredes. E se tiver vento, aquilo balança. Portanto, a criatividade pode ser uma receita. Abres o frigorífico, olhas lá para dentro e dizes o que é que eu vou comer hoje? Estás a criar. Não é só a criatividade no sentido em que, eh, olha, vou criar aqui um objeto decorativo. Não é só por aí. É a criatividade mesmo na prática diária da vida. Nós, por exemplo, houve uma altura que tivemos cães cá em casa e o que nós fizemos foi abrir um buraco na porta para aquela passagem para os animais que protege do vento, e da chuva, do Sim. clima. E que muitas E, casas antigas tinham para os gatos e assim. exato, aquele buraquinho para os gatos passarem. Sim. Sim, a forma como descreves a criatividade e no fundo também tenho pensado muito nisso porque como sabes o meu tema de mestrado é sobre a imagem e a determinada altura eu li muita bibliografia, li alguma bibliografia para fazer o enquadramento teórico e há uma discussão muito grande, não é? Cada vez mais sobre o que é a arte
e, enfim, muitos aspectos. E realmente eu revejo-me mais nas, nas teorias em que a arte não é uma coisa tão fixa, em que a arte não é uma, um objeto específico, mas em que a arte surge. E, por exemplo, há mesmo autores que eh, compreendem como arte quase a existência, a totalidade da existência, não é? Quando nós olhamos para uma linha de árvores e nos deixamos levar, a nossa mente se deixa levar e cria e evoca memórias, já está a criar. Portanto, essa linha de árvores já é uma criação artística. E, portanto, a criação artística também, dependendo do autor, não é? Vai ser muito diferente daquilo que nós imaginamos e que no mundo ocidental colocamos nos museus, não é? Colocamos a arte nos museus. E a arte não está nos museus, não é? Está em muitos sítios. Ahm, Felizmente, não é? Não está nos museus. Ou não está só nos museus, acho eu. Enfim. Eu vou desligando o meu som porque não sei se houve muito ruído aqui da minha casa. Não? Ah, Ah, ok. isso, o que estás a dizer é muito interessante. Por exemplo, em fotografia, o facto de tu escolheres uma determinada paisagem, e dentro da paisagem escolheres um determinado objeto, tu já estás a criar, no entanto, estás a mostrar aquilo que tu vês, estás a mostrar, a criar uma imagem tua e não a realidade. O Uhum, facto, por exemplo, de tu escolheres que vais tirar a fotografia vertical ou horizontal, já estás a criar outro espaço dentro do espaço. É um lugar dentro do lugar, é uma paisagem dentro da paisagem. E ao escolher aquilo que vais mostrar, pode ser considerado uma forma estética tua própria, pessoal e intransmissível. Eu, como te digo, faço muita fotografia, muitas vezes vou para o campo, e vou com outros fotógrafos e vimos de lá com imagens, estando no mesmo sítio, mesmo pequeno que seja, vimos com imagens completamente dispares. Portanto, cada um vê o que vê, da forma que vê, expressa a sua forma de ver a coisa. E depois há outros, como te digo, menos ligados à visão, como a audição, o olfato, utilizar os sentidos todos, naquela criação de uma imagem que aí essa já não é material, é imaterial. uhum. Não é fácil depois explicar ou gravas o som, mas ainda assim, tu se calhar dentro daquela miríade de sons estavas focado só num pedaço que não é fácil de retirar do contexto. Lá está, mais uma vez o contexto a aparecer. Depois remete-nos sempre, quer dentro das casas, quer fora, mas agora voltando para dentro das casas, ah, as casas têm memória. Se a casa não era tua, que memórias é que ela guarda nas paredes? Depois de ser tua, que memórias é que ela continua a guardar? Todos os objetos que temos dentro de casa, se for de uma forma consciente, tu só tens aquilo que te faz sentido, porque não interessa ter algo que te foi dado por uma pessoa que tu não gostas, porque tu nunca vais usar aquilo. Uhum. Ou não usas porque não usas, e não faz muito sentido estar a guardar esses objetos, ou porque ele já perdeste o interesse dele, mas aquilo continua a ter um simbolismo qualquer, pode já não te dizer o que quer que seja, e aí para que guardar? É Claro só que, preencher. retomando aquele tema que já falaste, não é? Da casa como um corpo interno, não é? Da casa interna como um corpo interno, nós também não ficamos com comida nefasta dentro do nosso corpo, não é? Ela mais ou menos, nós tentamos expelir sempre aquilo que nos faz mal.
Claro que a determinada altura deixamos de ter tanta capacidade, não é? De deitar cá para fora e certas patologias que o ser humano tem, não é? Tem a ver com essa dificuldade, não é? De deitarmos para fora o que nos faz mal. Mas na verdade nós tentamos, o corpo tenta sempre deitar para fora o excesso de açúcar, o excesso de sal, o excesso de não sei o quê. Portanto, se nós víssemos a nossa casa também como esse espaço, não é? Teríamos mais cuidado sobre aquilo que lá temos, não é? O que mantemos, o que adquirimos, onde colocamos aquilo que adquirimos, não é? E no fundo, até da forma como nos relacionamos com os objetos. Eh, pronto, mas eu adoro objetos, não é? Uhum. Eu também, como podes ver. Então, livros, Sim. Sim. eu tenho aqui livros por ler desde os 12 anos. Foi quando comecei a comprar livros por vontade própria, com o meu dinheiro das minhas mesadas. Mas eles estão cá, e de lê-los um dia destes, quando for grande. E aqui esta frase que está no fim, que num edifício em que todos os andares são similares, se tu deres exatamente o mesmo mobiliário a cada uma das pessoas, vais ter casas diferentes. Lá está, pela sua escolha da divisão, a forma onde colocas todos os objetos, sejam eles Uhum, quais forem. uhum. E, portanto, eu aqui com este slide, o que eu queria demonstrar era que exatamente no mesmo espaço, mudando praticamente só as formas do lençol, não é? Porque a textura é igual, são algodões, mas a própria forma e cor dos padrões é distinta. E exatamente no mesmo sítio eu crio vários ambientes. Para mim são perfeitamente diferentes. Não sei se para ti como é que vês esta imagem. Não, é muito interessante. Estava a olhar com muito cuidado para isto, porque de facto, claro, isto é quase intuitivo, mas as pessoas nem sempre dão importância, não é? Porque acabam sempre por escolher aquilo que mais lhes agrada, né? Portanto, mas é interessante como, de facto, como nós temos uma variedade também de objetos, de lençóis e de colchas diferentes, não é? Como isso interfere com a nossa vivência do espaço, porque de facto é o mesmo, são as mesmas três almofadas, o mesma sofá, ou a mesma cama, não sei bem, com esses tecidos diferentes, não é? Fica logo, cria logo uma sensação diferente quando olhamos para eles. A sensação que sentimos, até de calor, ou de frio, ou de alegria, ou de tristeza, ou de melancolia, é logo diferente. Foi isto que eu quis demonstrar com esta. Isto foi tirado ao longo de um ano, fiz várias, né? Estas são as mais poderosas para mim. Por exemplo, na linha de cima, a única diferença é a almofada do meio. Numa é branca e no outro é verde. Ah, sim. O resto é tudo igual. Mas tu olhas para uma e para a outra e dizes: epá, isto parece muito diferente, mas não é. Ah, pois parece. Mas não é. Tem que ver também com a cor da luz, com a hora do dia em que a fotografia foi tirada também. Sim. Se tens ou não a luz acesa ou apagada, esse exercício eu não fiz. Mas pronto, depois em baixo já tens mais duas variantes completamente distintas das duas de cima. Uhum.
São padrões com padrões completamente diferentes. diferentes. E Não, mas cores. é muito interessante até teres falado nessa questão da luz, que eu não me tinha apercebido. Até pensei que eram coisas iguais com tonalidade diferente, porque há pessoas que gostam, não é, de comprar o mesmo tecido, e aliás, eu tenho coisas desse género. Tenho o mesmo padrão com cores diferentes. Ok. Portanto, hum, é interessante ver, não é, como a luz também interfere. A luz interfere muito. A luz interfere muito com a nossa vivência dentro da casa. Eu, por exemplo, gosto muito de luzes amarelas, não gosto muito de luzes brancas. E então, mas, por exemplo, meu marido gosta mais da luz branca. Sim, mas aqui tinha mais que ver com a luz da rua Pois. e a hora do dia. Uhum, Porque de manhã a luz é mais branca e ao fim do dia é mais amarelada. Assim como nas estações do ano. A luz da primavera é mais azul e a luz do outono é mais amarela. A qualidade da luz também muda conforme a estação do ano. E como te disse, isto foi feito ao longo de um ano, mais ou menos. Isto teve que ver com um trabalho de Feng Shui que eu fiz. Um, e portanto aqui era manhã, tarde, outono, inverno, primavera, verão, por aí. uhum, Não tem, se tu vires, por exemplo, a que está no canto inferior direito, é de manhã e a luz vem da janela e é branca, é uma luz muito, muito clara, muito branca. Enquanto que a da esquerda já é ao fim do dia, já é uma luz mais amarelada, assim como nas de cima. A da esquerda é a luz branca da manhã e a da direita é a luz do entardecer, que é pois. uma luz mais amarela. Sim. É muito interessante, sim. Muito, muito interessante. Portanto, a expressão às vezes nem sequer somos nós quem a faz. É a qualidade da envolvência Sim, que altera. sim. Então, passando para o slide seguinte, eu coloco aqui algumas questões que cada um irá responder, não é? Não sou eu quem vou dar estas respostas, que têm que ver com o que queremos espelhar, de que forma, o que queremos mostrar e como nos queremos expressar. Foi o que tivemos a fazer até agora, que é basicamente na nossa criatividade, dentro da função ou não, seja criatividade só porque gostamos de fazer coisas, desenhar, pintar, tecer, cozer, bordar, escrever, prosa ou poesia. Hum, Aqui já é independente da função, aqui já é mais a criatividade mais, mais simples, digo eu, ou mais complexa, não sei. E deixo aqui estas perguntas no ar. Neste slide foram algumas das minhas criações, como é que eu ia dizer, proporcionadas por ti e pela Nina na altura das Noites Santas, em que o objetivo era criar um livro, um caderno, onde fôssemos expressando mensalmente várias coisas, não é? E na altura eu comecei por construir aqui várias coisas. Isto é um processo, é um caminho, não é um final, é sempre um princípio. E eu acho que quando chegar a dezembro, se voltar a janeiro, já vejo as coisas de outra maneira, apesar do, da forma como a imagem está impressa no caderno, eu já a vou ler de outra forma, porque já passou um ano. E uma volta ao sol
é muito caminho percorrido. É muito E portanto, interessante, essas sabes que eu. foram. Desculpa, Diz, desculpa, diz. diz. Eu nem sequer este ano tenho tido tempo para voltar ao caderno. E, e sinto falta, porque o ano passado correu muito bem. Eu consegui fazer imensa coisa, fazer desenhos quase todos os meses. E isso faz muita diferença, pelo menos para mim. Um, quando, quando durante os meses ainda tenho a possibilidade um, de, pronto, de criar alguma coisa e de me expressar durante aquele mês, pelo menos tive aquelas 2 horas ou aquelas 3 horas só para expressar o tempo que passou. Um, e sinto falta este ano porque tem sido tão atribulado que tem sido muito complicado. E ao ver agora as tuas imagens, pensei, pois, que isto também se relaciona com o nosso com o nosso tema, não é? Da casa e de como nós vivenciamos muitas vezes as nossas casas, não é? Também de uma forma muito corrida, quase sem termos tempo para vivermos naquele espaço, não é? Criamos aquele espaço, ele é necessário a nós, mas depois não temos verdadeiramente tempo para não só nos dedicarmos ao espaço em si, mas vivermos no espaço em si, seja lá o que é que isso queira dizer, ou seja, vivermos conscientes de que estamos mesmo naquele espaço, porque às vezes estamos num espaço e não estamos conscientes de que estamos naquele espaço, quer porque estamos numa atividade qualquer que absorve muito a nossa atenção, quer porque estamos de uma forma inconsciente a vivenciar o espaço. E acho que isso falta, não é? Para uma vida mais plena, falta essa consciência, por assim dizer. Estou a repetir muito, mas acho que é isso. Sim. Hum, no, no Feng Shui que eu aprendi, aliás, eu aprendi, vamos dizer, se quisermos separar três tipos de Feng Shui, que é o contemporâneo, que é o que vem importado do Oriente para o Ocidente. O Feng Shui tem mais de 5.000 anos, era praticado inicialmente por mulheres, xamãs, que depois com o imperialismo foi-lhes retirado esses poderes, muitas delas foram queimadas como bruxas, né? E passou a ser exclusivamente masculino. E fazia parte também da medicina tradicional chinesa, em que os médicos eram pagos para preservar a saúde. E quando a pessoa estava doente, não pagava aos médicos. E uma das coisas que os médicos faziam era Feng Shui, ou seja, proporcionar uma harmonia dentro de casa para poder depois, como eu referi ainda há pouco, 80% da energia vem fora de casa, depois, dentro de casa, se calhar 80% reverbera com o nosso corpo e depois o nosso corpo com as nossas emoções e com a nossa hipotética doença. E então, para preservar a saúde, o que eles faziam era ter a casa harmonizada e ter o corpo harmonizado, que eles faziam através da fitoterapia, da acupuntura, e só depois, em última análise, que era o que um médico menos precisava, era não ser pago. E, portanto, ter um paciente doente ou um cliente doente não era de todo o interesse do médico. E então eram, como te digo, eram homens. Depois, em termos de envolvência mais externa, havia 13 escolas, que era a escola da forma, onde a China é muito grande, não é?
e a Escola da Forma tinha que ver com a envolvência. Era um local da China onde havia montanhas, onde havia lagos, onde havia rios, pontos de referência visuais bastante proeminentes, em que tu te podias orientar. Agora viras-te para a montanha X, Y, ou Z. Assim como, por exemplo, o fator tempo era medido pela Lua e não pelo Sol, porque encontramos agora daqui a um mês, e daqui a um mês era a lua cheia a seguir, por exemplo. Não havia relógios, não é? E depois há a escola da bússola, que é precisamente em locais onde não havia referências no terreno, na paisagem. Era tudo mais plano. E até eles necessitavam dos pontos cardeais para se orientarem. O que vem para o Ocidente é a escola do Chapéu Negro, que foi desenvolvida no Tibete e que tem a mistura das duas escolas, a da forma e a da bússola. Essa vem mais, é mais recente, não é? Porque é a junção das outras duas, mas é um Feng Shui um bocadinho mais intuitivo. Depois, como te disse, o contemporâneo é o que é adotado pelo Ocidente há cerca de mais ou menos 200 anos e é traduzido para as coisas que já se fazia nas regiões. Nós temos cá os regionalismos, cada região tem a sua, o seu ritual, entre aspas. Por exemplo, na primavera, os alentejanos saem e vão caiar as casas. Fazem-se as grandes limpezas na primavera, onde se abrem as janelas, onde se areja tudo, é o recomeço do ano agrícola, se quisermos, é onde se começa, um bocadinho antes planta-se, onde se começam as colheitas, as culturas a despontar, as plantas a renascer, sai-se daquela letargia do inverno, os animais começam a procriar, portanto está mais ligado aos ciclos da natureza. Assim como na China, há 5.000 anos atrás, ou há mais de 5.000 anos atrás, o Feng Shui começou precisamente com a agricultura e com a pesca, para saber quando, onde, como. Era o borda d'água lá do sítio. Se poderia colher, cultivar. Se tu, por exemplo, fores ver o borda d'água fala em luas também. Uhum. Sim, sim, Não, sim, não sim. fala tanto em meses, mas fala na lua X. Por exemplo, o quarto crescente é bom para plantar as coisas que queres que Uhum. plantem, que cresçam. Portanto, associada a este conhecimento mais tradicional que o Ocidente também o tem. Sim. Eu não te quis interromper, mas entretanto tu falaste aí numa referência que eu gostava de falar, que foi essa questão de como o exterior influencia, não é? Influencia a casa e o interior, não é? O interior das pessoas. E isso é muito interessante, essa informação que tu trouxeste, porque de facto eu acho que as casas modernas, não é? Sobretudo as casas na cidade, também se despegaram dessa ideia de que o externo nos influencia, porque a casa é vista quase como um bunker, como uma coisa estanque, que não tem, que não, na qual não é influenciada por o fator externo, não é? E, mas para quem tem uma visão mais holística e também para quem, para quem tem, por exemplo, uma casa na aldeia, percebe que não é assim. Porque as influências do clima e as influências do que vem de fora ainda são bastante grandes, não é? Porque a casa é mais permeável ao meio, é muito mais permeável ao meio, não é? Então eu acho que eh, muitos dos nossos problemas também de existência, de vivência nas cidades, têm a ver com esse abismo, não é? Com esse diferencial que nós construímos de acharmos que somos estanques ao meio, que não, e que o meio não interfere
não interfere connosco, quando na verdade, não é? O facto de vivermos em pequenos apartamentos, todos uns encostados aos outros, se calhar interfere muito mais do que aquilo que nós achamos com a nossa própria saúde, não é? Não só a saúde física, mas a mental também, não é? Estarmos nestes pequenos bunkers todos enfiados. Só que estes pequenos bunkers não são bunkers, porque ah, se tu viveres próximo, por exemplo, de um hospital ou de um. Eu tenho uma amiga que vive próximo de um quartel de bombeiros. Eu ouço as chamadas dos bombeiros. A senhora que fala aquele microfone Sim, diz: sim. aconteceu um acidente não sei onde, não sei onde, sai a ambulância X, ou há um fogo não sei onde, sai o caminhão Y, ouve-se aquilo tudo. E eles saem logo com os tinonis ligados. E tu estás dentro de casa, podes já estar tão habituado que estás abstraída desse som, mas ele está lá, tu estás a ouvi-lo. Sabes aqueles sons que tu só te apercebes quando desligas? Uhum. Por exemplo, o do ar-condicionado, Sim, sim. ou aquele das luzes brancas que falavas ainda há pouco. Uhum. Aquelas luzes fosforescentes, aquilo faz um sonzinho, está sempre lá de fundo. E quando desligas a luz, sentes um alívio. Finalmente este ruído desapareceu. Tu não estás consciente dele, mas estás a ouvi-lo e estás a senti-lo. E isso reverbera no nosso organismo. Porque ao fim e ao cabo, tudo são ondas, tudo são energias. O som é uma energia. O som não existe, entre aspas, são ondas que, só pelo facto de nós termos um aparelho auditivo muito complexo, é que conseguimos transformar isso num som. Aquela velha pergunta de que se uma árvore no meio da floresta cai e não está quem quer que seja para ouvi-lo, faz barulho? Não faz. O barulho, ou aquilo que nós podemos chamar de barulho, é a vibração do tímpano e a interpretação do cérebro. E o que ela faz é propaga ondas. Assim como tu atiras uma pedra, uma pedrinha num lago e tens aquelas ondas que se vão continuando a afastar. O som são frequências de onda, não há som. Existem formas de como captar o som. Claro, e o nosso tímpano é uma forma de captar o som. E depois Captar o as nosso ondas, cérebro pois, interpreta exatamente. e constrói uma narrativa com essa, com esse som que é captado, não é? Tanto que não sei se percebeste quando houve os tremores de terra, vocês estavam um bocadinho mais longe do que eu, que estava aqui muito próximo do epicentro. Aquilo faz um barulho que não é sonoro nos ouvidos, sentes aqui no peito. Por exemplo, uma pessoa surda consegue dançar, porque consegue captar as ondas sonoras e consegue absorver e perceber os ritmos. Sim, pela vibração, sim, E ela dança. No entanto, não ouve. claro. E tudo, a cor, por exemplo, são ondas de luz que, ao passarem pelo prisma, se desdobram em não sei quantas cores, que depois são absorvidas pelos objetos e são absorvidas e depois são projetadas para Refletida, fora, sim, 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 sim. refletidas. E os nossos olhos é que captam isso, porque Claro. tens os bastonetes e uma Sim, sim, série de sim. Se não componentes no tivéssemos os olho. olhos desta forma, a realidade era muito diferente, não é? A realidade, Aliás, a realidade é vista por nós deste modo porque nós temos globos oculares. Se não tivéssemos, era uma coisa completamente diferente do que aquilo que vemos, não é? Para a própria por percepção. exemplo, como te digo, fiz o curso nacional staff que tinha que ver com
com educar os donos para educarem os seus próprios cães, os cães têm uma forma de visão completamente diferente. Eles não veem as cores como nós, porque não têm a mesma. Têm um globo ocular, mas depois o interior do olho é diferente. Uhum. E, portanto, é uma percepção de cores. E depois também há a convenção. Quem me diz que aquele amarelo é amarelo? Alguém me disse. Claro. Sim, sim, as tonalidades também vão divergindo, sabe-se que as tonalidades vão divergindo, que não vemos todos da mesma maneira, mas pronto, depois há ali um parâmetro, pronto, uma Estabeleceram-se gama, não é? padrões, Uma gama de fizeram-se cores. convenções, exatamente. Há Por uma exemplo, gama, sim. o meu pai é daltónico e na altura da guerra eles contratavam muitos daltónicos para ver onde estavam escondidos os inimigos, porque mesmo que pusesse aquela tela por cima dos abrigos, eles têm uma forma de ver as cores completamente diferentes e aquilo destoava do contexto. E eles conseguiam ver o que uma pessoa normal, né? Entre muitas aspas, não conseguia. Pois, que interessante, não conhecia essa É, coisa. eles veem as cores de outra maneira. Sim, e as texturas provavelmente, e como isso tinha uma textura diferente, era aí que se dava a diferença, não é? Também. Voltando agora um bocado ao início, porque estás a falar em texturas, ainda há pouco relativamente aos animais, também me lembrei agora dos camaleões, do polvo, em que mudam texturas, mudam cores para se mimetizar, para fugirem aos predadores ou para caçar. Disfarçam-se do meio ambiente e conseguem passar despercebidos e poderem ter essas funções, com cores e texturas. Lá Uhum. está. E há outros animais que colocam, eu acho que são uns bivalves quaisquer, os casa-alugada, penso eu, que à medida que vão crescendo, que vão mudando de concha para conchas maiores, às vezes põem anémonas, põem algas para se disfarçar, para lá está, não serem comidos ou poderem alimentar-se pacatamente. São outra forma de criatividade Sim, que os animais também têm. E termino com uma frase que tem que ver mais com este Feng Shui que eu pratico, que é o simbólico, em que cada habitante tem a sua relação com cada um dos objetos no seu espaço, em que não há receitas. Basicamente, cada um tem uma ligação muito própria e uma vivência muito própria da sua paisagem, quer seja a que habita, por interposta pessoa, quer seja a criada. sim. Enfim, muito obrigada. Foi assim uma viagem muito interessante. Estava a pensar até no título que tinhas dado, que deste a esta a tua participação, não é? Da fotografia. E, hum, e acho que foi de facto isso, que trouxeste esse caminho, de percepção, que fez uma ponte entre o humano e o ambiente, mas entre também o que os animais, como muitos animais vivenciam o ambiente e como nós, no fundo, estamos integrados neste ambiente também e construímos, porque às vezes eu acho que temos nos esquecido, não é? Que somos animais, não é? Vivemos na modernidade tão afastados deste sentido de que somos animais, não é? Que somos já porque achamos que somos um ser pensante, que pensa muito, que escreve muito, que não sei quê, que somos diferentes. Mas quando, quando este tema, acho que da casa, nos faz pensar exatamente isso, de que nós
somos animais e que as nossas casas refletem essa realidade, não é? E acho que o teu tema trouxeste muito bem esta relação entre o homem, a humanidade e a sua casa, mas entre todos uma série de animais e as suas casas, a sua existência biológica dentro deste ambiente, não é? Então gostei muito, muito obrigada por teres, por teres, por teres trazido este tema e pronto, deixo umas palavras finais para ti antes de terminarmos. Eu quero agradecer o teu convite, gostei muito de participar nesta nossa conversa. Deu-me algum trabalho, porque a página, à medida que eu ia por alguns caminhos, abriam-se outros e outros, e eu assim, isto é imparável, vou ter que parar num sítio qualquer para poder. O título foi imediato. Tu sugeriste-me e eu mandei-te imediatamente qual era o título que eu queria desenvolver. Mas havia muitos caminhos para cá chegar, desde logo o homem enquanto história do homem desde que existe até aos dias de hoje, portanto, do tempo das cavernas até à modernidade, desde, por exemplo, como é que uma criança, logo ao nascer, e às vezes até antes de nascer, através da sua mãe, começa logo a criar espaços diversos, hum, mas depois optei por esta forma, pronto. Tive que fazer uma edição, porque senão estávamos aqui dias e dias e dias a falar sobre o assunto, que é um assunto que eu gosto bastante, a envolvência e seja ela de que nível for, desde o universo até cá dentro de nós. Quero agradecer-te mais uma vez o convite, gostei muito de participar e até um dia destes. Obrigada. Olha, podes descompartilhar, que assim dizemos adeus.